ano no Egito. Êxodo 7. Os filhos de Israel frutificaram, a promessa de Deus está se cumprindo. Os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Versículo 8. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Meus irmãos, vem este rei, e esse rei ele vê que o povo de Deus, que o povo hebreu estava prosperando, e ele manda matar todos os bebês masculinos que estavam nascendo naquela época, bem parecido também com Jesus, aleluia, que queriam tirar a vida do nosso Messias. Mas quando Deus ele tem um propósito na vida do homem, o diabo ele não pode tocar, porque a Bíblia diz: aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca, só toca com a permissão de Deus. Mas se Deus ele tem um plano, se Deus ele tem um propósito na sua vida, mesmo você no deserto, Deus ele vai estar te guardando, Deus vai estar te lapidando. E Moisés ele nasce nesse momento conturbado da história do povo de Deus. A Bíblia diz que a mãe de Moisés, Joquebede, vai colocar ele num cesto. Ela vê que o menino é formoso e coloca Moisés no cesto. Moisés está no cesto, a Bíblia diz que ela coloca ele no rio, e ele está no rio ali. Miriam, sua irmã, está acompanhando ele. E a Bíblia diz que a filha de Faraó estava ali no rio. Aleluia, e ela observa, ela vê o cesto no rio, e ela abre ali aquele cesto, Moisés estava lá. E ela diz: esse menino é um dos hebreus. Ela pega Moisés, e a Bíblia diz que a Miriam, a sua irmã, está acompanhando o seu irmão, e a Bíblia diz que ela tem compaixão daquele menino. O propósito de Deus está se cumprindo. A filha do Faraó, ela achou graça nos olhos de Moisés. E a Bíblia diz que Miriam, ela vai falar para a filha do Faraó: você quer que eu chame uma das mulheres hebreias para que amamente este moço? E a Bíblia diz que a filha de Faraó permite isso, chama Joquebede para amamentar Moisés até ele crescer. E a Bíblia diz que Moisés ele está ali com Joquebede. E eu creio, pastor, a Bíblia não fala, mas eu creio que aquela mulher, Joquebede, ela já estava falando, instruindo Moisés, que ele era hebreu e que ele tinha um chamado. Ela sabia, aquela mulher, que Moisés ele tinha um chamado de Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Moisés ele nasce nesse contexto. E quando ele já é grande, ele entrega Joquebede, a filha do Faraó. E Moisés ele nasce nesse contexto. Ele nasce ali no Egito. A Bíblia diz que o Egito naquela época era a nação mais potente. Era os Estados Unidos hoje. Era uma nação onde eles tinham conhecimento linguísticos, conhecimentos matemáticos, conhecimento da medicina. E é nesse contexto que Moisés ele vai nascer, ele vai crescer, porque o propósito de Deus está se cumprindo. Deus ele está capacitando Moisés, Deus ele está preparando Moisés para o chamado que ele vai entregar a Moisés. Nós conseguimos dividir a vida de Moisés em 3 fases. Nos 40 primeiros anos da vida de Moisés, ele está no Egito, se preparando. Deus está preparando ele. Dos 80 anos até os 120, ele recebe o chamado de Deus com 80 anos. Do 40 anos até os 80, ele vai para Midian. Deus está preparando ele. E dos 80 anos até os 120, Moisés está levando o povo para a terra prometida. São as 3 fases da vida de Moisés. Mas, meus irmãos, com 40 anos de idade, a Bíblia diz que Moisés, ele vai querer cumprir, ele vai querer libertar o povo hebreu, ele vai querer libertar o povo dele, antes do tempo de Deus, pastor. E as coisas não funcionam assim. Não funciona da nossa maneira, do nosso jeito. As coisas de Deus é no tempo dele, é da forma dele, é da maneira que ele quer. E a Bíblia diz que Moisés, ele mata um egípcio,
Ele vai ali nos seus irmãos, e ele vê ali um povo seu, ele vê um irmão seu sendo afligido, sendo maltratado por egípcios, e ele vai matar o egípcio. Porque Moisés, ele sabia que ele seria o libertador do povo hebreu, mas não era o momento. Em Atos, a Bíblia diz, eu quero ler esse versículo, Atos 7, versículo 25, Estevão estava pregando, estava falando a história do povo hebreu, e ele diz assim: e vendo maltratado um deles, Moisés, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Entendeu, igreja?